Se você está cansado de perder tempo e dinheiro investindo em equipamentos que não entregam o acabamento e a qualidade nos seus trabalhos de customização que você gostaria, eu quero te apresentar nesse vídeo o aerógrafo da OneTools, o Profil, e eu tenho certeza que depois que você ver essa aula você vai entender como ele pode melhorar a produtividade na hora de você fazer os seus trabalhos e melhorar o acabamento nas suas customizações de tênis de forma simples e prática. Vem comigo agora que eu vou te explicar em todos os detalhes do porquê eu defino esse aerógrafo como uma opção extremamente interessante para quem faz customização de tênis. Como você pode ver, o aerógrafo da OneTools, o Profil, ele tem aqui um bico de 0,5 milímetros, então ele é um equipamento que vai te proporcionar entregar uma pintura muito mais rápida e muito mais homogênea. E aqui vamos fazer uma visão geral bem rápida. Então, o que é o aerógrafo OneTools Profil? Como você pode ver aqui, ó, o Profil é um aerógrafo de duplação com um bico de 0,5 milímetros, ideal para aplicações que exigem cobertura ampla e eficiente. Ele é projetado para preencher superfícies maiores, o que aumenta a produtividade em projetos que demandam grandes áreas de cobertura. E isso significa que quando você tiver um aerógrafo que tem um bico de 0,5, ele vai te proporcionar aplicar uma quantidade de produto na superfície muito maior. Porém, se esse equipamento ele não tiver um acabamento ali no polimento da agulha, não tiver as peças internas totalmente alinhadas, você pode ter problemas no acabamento do seu trabalho. E isso não acontece com o aerógrafo da OneTools, o Profil, pois eu já testei ele incansavelmente e é um dos aerógrafos que eu estou usando atualmente nos meus trabalhos, principalmente para aplicar tintas à base de água, pois ele tem uma fluidez muito melhor e isso me permite um resultado final com um acabamento muito mais interessante. Então, ó, se a gente continuar avançando aqui, quais são os principais benefícios que faz esse aerógrafo aumentar a nossa produtividade? E aqui eu destaquei dois. O primeiro é o preenchimento rápido e uniforme. O segundo é o controle ajustável do fluxo da tinta. Eu vou explicar mais adiante. Falando sobre o preenchimento rápido e uniforme, a capacidade de dispensar tinta uniforme facilita a pintura de áreas maiores. Então, você vai reduzir o tempo necessário para completar os seus projetos, e isso é um dos fatores muito interessantes quando falamos em fazer trabalhos de pinturas uniformes, pinturas chapadas, onde você não precisa ali fazer muitos detalhes ou se preocupar em ter uma precisão muito mais assertiva. E isso não estamos falando aqui, estamos falando de uma pintura abrangente, onde você vai definir ali uma região e vai preencher ela por completo. E isso daqui, ó, é ideal para customizações que exigem alta cobertura, como pintura de fundos e preenchimentos amplos. Então, independente do trabalho que você faça, você pode estar usando o aerógrafo da OneTools Profil para você fazer esse tipo de trabalho, pois com um bico de 0,5 ele vai garantir que a sua tinta seja pulverizada de forma muito mais simples e eficiente. O outro ponto é o controle ajustável do fluxo da tinta. Devido a ele ter um design de duplação que permite controlar a quantidade de tinta e pressão de ar simultaneamente, proporcionando flexibilidade e precisão que ajudam a evitar borrões e melhorar a eficiência do trabalho. Então, mesmo que ele projete bastante material na superfície, você ainda tem a funcionalidade do aerógrafo ser de duplação, o que vai garantir que você não solte todo esse fluxo de uma única vez como um aerógrafo de ação simples, ou para ficar mais fácil de compreender, como se fosse uma lata de spray. Quando você pega uma lata de spray e aperta a válvula dele para liberar a tinta junto com o gás que fica lá na parte interna, a quantidade de material sai de acordo com o tamanho do bico que foi projetado para aquela lata. Se no caso do aerógrafo, devido a ele ser de duplação, você tem a destreza de puxar a quantidade necessária que você quer que o aerógrafo libere de produto ali na superfície. Então, você tem essa margem de controle para garantir que os seus trabalhos serão muito melhores e muito mais com um acabamento muito mais bem definido. Um outro ponto aqui são os detalhes técnicos que aumenta a produtividade ali do seu aerógrafo. Então, ó, como você pode ver, esses detalhes técnicos você vai encontrar em diferentes marcas, mas eu estou dizendo aqui que o do modelo da OneTools Profil, ele é diferenciado devido a eu já ter usado ele por muito mais tempo. E aqui eu destaco dois pontos também muito importantes, que são o bico e agulha de 0,5 milímetros, o que vai garantir que essa configuração vai facilitar o uso de tintas mais espessas e amplia a aplicação de tinta, ideal para trabalhos médios e grandes. Então, se você precisa de detalhe, esse não é o aerógrafo que eu recomendo você utilizar, devido a ele não ser projetado para essa finalidade. Mas, se você tiver uma habilidade, você consegue extrair muito mais do que esse aerógrafo pode entregar.
entregar, e eu falo isso por experiência própria. Um outro ponto é a vantagem dele ser usado para tintas mais espessas. Então isso significa que ele se comporta muito bem para tintas base d'água, que são tintas que você não tem uma margem de diluição muito grande, e isso acaba impedindo de outros modelos de aerógrafos com bicos menores de você ter uma boa ali otimização no seu trabalho para utilizar, devido a ele ficar entupindo, a tinta não fluir muito legal e acontecer outros problemas ali no acabamento do seu trabalho. Então esse daqui é um recurso muito importante que você deve levar em consideração. E a facilidade de manutenção. O Profil é elogiado por seu design que facilita a desmontagem e limpeza, garantindo que o equipamento esteja sempre pronto para uso, minimizando o tempo gasto com a manutenção. Então, se você não quer perder tanto tempo limpando, fazendo a troca de bico, removendo e colocando a agulha para poder fazer a limpeza, devido à tinta não ter saído como você gostaria, isso daqui vai ser eliminado de uma vez por todas a partir do momento que você começar a utilizar esse modelo de aerógrafo da OneTools Profil, que você vai conseguir ali uma facilidade na execução de tintas mais espessas e também nas tintas mais que não permite você diluir muito agressivamente. Então, tintas à base de solvente com esse aerógrafo, ele funciona muito bem, principalmente se você vai apenas fazer uma pintura chapada. Esse daqui é um modelo que eu gosto bastante e uso muito no meu dia a dia. Um outro ponto é a versatilidade de uso. Então, o que significa? Que ele serve para aplicações diversas, então você consegue usar em múltiplos tipos de trabalho, compatibilidade com diferentes superfícies. Vamos entrar mais a fundo aqui. Aplicações diversas. Além de ser eficiente para preenchimentos, o Profil também permite realizar transições suaves de cor e linhas finas. Eu vou explicar mais sobre essas linhas finas. Apesar de não ser seu foco principal, essa versatilidade faz dele uma ferramenta prática para diferentes estilos e customizações. Linhas finas, o que eu quero dizer aqui? Que a quantidade do recuo do gatilho, ele também influencia na quantidade, na largura que o seu aerógrafo vai projetar ali na superfície. Então vamos lá. Eu quero fazer um traço muito mais fino no meu trabalho. O que eu faria? Eu chegaria com o aerógrafo mais perto da superfície e puxaria aos poucos o gatilho do meu aerógrafo para ir soltando tinta gradualmente. Com essa distância é que você controla a quantidade e a espessura da sua linha. Então, quanto mais perto, menos tinta você tem que soltar e automaticamente mais fino vai ser a linha. Porque a linha, a tinta quando sai do aerógrafo, ela sai em formato de cone assim, ó. Esse formato de cone é o que garante que ou a sua linha vai ser grossa ou sua linha vai ser fina. Então, tudo isso vai depender também da distância e da quantidade de tinta que você vai pulverizar na superfície. Se você estiver muito perto, pulverizar muita tinta, automaticamente esse leque vai abrir assim e vai acabar sobrecarregando de material na superfície. Então, com esse controle, esse ajuste, você consegue ali explorar um pouco mais além do equipamento. Claro, esse é um equipamento focado especialmente para preenchimento e pinturas mais largas, maiores, de grande escala. Então, você não vai ter uma precisão tão assertiva assim. Um outro ponto também é a compatibilidade com diferentes superfícies, o que significa aqui que funciona bem em tênis, telas e até superfícies mais complexas, facilitando a adaptação do artista em diferentes projetos sem precisar trocar de equipamento. Então aqui o ponto é, você não necessariamente vai precisar de um aerógrafo de bico 0.3, pois se você acertar aquele controle do gatilho, a quantidade de tinta que sai do seu equipamento, você já vai ter um limite um pouco ampliado para fazer detalhes mais finos e também um preenchimento bem maior, porque o aerógrafo de bico 0.3 ele não tem aquela abrangência no leque para liberar um produto de maior quantidade de uma única vez. Então esses aqui são os pontos que eu recomendo você levar em consideração na hora de escolher um equipamento que você precisa de preenchimento. Então quando a gente falar assim, eu preciso fazer uma pintura uniforme rápida e sem se preocupar, você está pensando no aerógrafo da OneTools, o Profil, pois ele com esse bico de 0.5 ele vai te entregar o que você precisa com um valor bem mais acessível e de forma prática. Então esse daqui são os 4 pontos que você deve analisar em um equipamento na hora de você escolher. Claro, esse daqui é baseado na produtividade. Se você precisa de produtividade ali na hora de fazer os seus trabalhos, suas pinturas, esse é o equipamento. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe seu like aqui embaixo do vídeo, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.